Fala pessoal, beleza? Pessoal, vamos para mais um vídeo hoje, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre investimento para iniciantes. Pessoal, você sempre sonhou em investir, só que você tem medo. Quando você ouve a palavra investimento, te dá aquela preocupação, porque você acredita que investir é só para pessoas que têm muito dinheiro para investir. Esse vídeo vai servir para quebrar esses tabus e para você perder o medo de investir, tá? No final desse vídeo, você vai se transformar em investidor. Fica comigo aí até o final. Pessoal, vamos lá. Eu sei como que é se sentir perdido nessa área, tá? A pessoa ter vontade, muita vontade de investir, de mudar de vida, de crescer, de ver o seu dinheiro trabalhando por ela, só que ter medo, sabe? Ter medo de colocar o dinheiro em algum lugar e perder, porque a gente sabe o tanto que a gente trabalha para ganhar o nosso dinheiro e a gente não quer perder, né? E isso é muito bom, esse sentimento, porque você vai ter cautela, tá? A gente precisa entender, pessoal, que investimento nada mais é que você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Tem investimentos bons e investimentos ruins. É um exemplo, uma pessoa que abre uma sorveteria no Polo Norte. Dificilmente vai vender sorvete lá, entendeu? Em lugares quentes, a probabilidade de vender sorvete é muito maior, certo? Então, para que eu vou gastar meu dinheiro investindo numa sorveteria lá no Polo Norte? Sendo que eu posso abrir uma em Balneário Camboriú. Então, pessoal, investimento é isso. Conforme você vai entrando nesse mundo, você começa a entender, tá? O que é melhor. Você começa a entender as empresas que são melhores, o porquê ela é melhor, tá? O faturamento dela, se ela é muito endividada ou não é, tá? Qual que é a área de segmento dela, o que que ela vende, qual o serviço que ela presta, quanto ela pagou para os investidores que investem nela nos últimos anos. Então, você vai fazer uma análise e vai escolher uma empresa boa. E um detalhe que fique bem frisado na cabeça de vocês: no mundo dos investimentos, você não perde dinheiro quando você faz investimento por longo prazo, porque você não vendeu a sua ação. A ação ela vai variar de preço, porém, pessoal, a variação não impacta muito o investidor, porque quando o preço cai, a gente compra mais para aumentar a nossa margem, tá? O nosso preço médio das ações. E quando ela sobe, a gente aproveita para ganhar dividendos de uma ação de um valor maior, tá? Talvez fazer aportes em outros lugares. Pessoas acham que o mercado de investimento é ficar apostando em ações subindo e ações descendo. E não tem nada a ver com isso. Isso é um mito. Quem é um investidor sério, quem está procurando um investimento para o longo prazo, para aposentadoria, ou até mesmo para uma viagem grande que você vai fazer, alguma coisa assim, planeja, a gente não é amador, a gente não está aqui apostando, a gente sabe o que está fazendo. É claro, tem os ruídos externos, tem crise, tem um país que briga com o outro e faz uma ação ou outra desvalorizar. Porém, a gente sabe que as empresas que a gente está investindo são empresas boas, empresas em crescimento, empresas sólidas, sabe? E até mesmo na renda fixa, que é um investimento que é basicamente impossível de você perder dinheiro. O seu dinheiro você perde quando você deixa ele debaixo do colchão, quando você coloca no cofrinho na sua casa para gastar no final do ano, tá? Aí você está perdendo dinheiro. Pessoal, você sabia que os R$ 100 que você colocou no cofrinho em janeiro, lá em dezembro, quando você for gastar para a ceia de Natal, ele não compra as mesmas coisas, porque até o final do ano ele já se desvalorizou muito. Esse é um dos motivos que você precisa aprender a investir. Até para isso, você precisa defender o seu capital. Você precisa que seu dinheiro esteja no lugar que ele corrija pelo menos a inflação. Então,
os R$ 100 que você colocou lá no, em janeiro na sua conta, lá no final do ano ele vai ser 110. Você fala, Everton, é pouco. Mas isso acontece no mercado. A coisa que você ia comprar com 100, você vai gastar 110. Então, os 100 que você guardou em casa, você vai ter que inteirar 10 depois para comprar aquilo que você queria. Então, pessoal, investir é importante. Eu vou te explicar aqui o passo a passo como que você pode começar, tá? Aqui eu vou te dar um norte. Você vai sair daqui sem medo, você vai sair daqui querendo investir e montando a sua própria carteira de investimentos. Rapidinho aqui, pessoal, vamos quebrar alguns tabus. É isso mesmo. Vamos quebrar alguns tabus. Primeiro tabu, precisa de muito dinheiro. Mentira. Pessoal, hoje, com 10, 20, R$ 30, R$ 50, você já consegue fazer os seus primeiros investimentos. Você não vai ficar rico investindo R$ 20, R$ 30. Mas o importante de você começar com esse pouco, inclusive tem vídeo aqui no canal de como começar investindo com R$ 50, é você aprender a investir. Você vai começar a colocar o pé dentro do mundo dos investimentos e vai perder o medo. Você vai errar em alguma coisa, você vai errar com um pouco, tá? E isso é muito importante para você ir ganhando segurança, porque o mesmo aporte de R$ 50 vai ter a mesma variação do que o de 500, do que o de 5.000. Se você colocou 50 e ele variou 10% acima e você ganhou o dividendo daquilo, o de 500 é os mesmos 10%. O de 5.000 é os mesmos 10%, entendeu? Hoje é muito bom você começar com pouco, tá? O segundo tabu, pessoal, investir é muito arriscado. Pera lá, depende. É como eu falei para você, a gente vai te ensinar a escolher empresas boas, tá? E o que acontece? A gente vai diversificar os nossos investimentos, tá? Por exemplo, renda fixa. Renda fixa não tem como você perder dinheiro por variação, porque ela já é determinado quanto vai gerar de lucro para você todos os meses, anualmente, entendeu? Então, na renda fixa, seu dinheiro só vai aumentar. Na renda variável, a gente vai escolher boas empresas que o valor dela vai de fato oscilar, isso não tem como. A horas ele vai estar acima, a horas eles vão estar abaixo. Só que como a gente não costuma comprar para vender, a gente costuma comprar para aumentar o nosso capital, no longo prazo essas ações que a gente vai escolher, ela tende a valorizar, tá? Ela tende a crescer. Isso daí eu mostro na prática para vocês, tá? O terceiro mito é que é complicado demais investir. Pessoal, com a tecnologia que a gente tem hoje em mãos, com o seu celular, você faz tudo. No aplicativo do seu banco, você consegue investir em renda fixa, consegue investir em ações de dentro da sua casa, sem complicação, com poucos cliques. Com o celular em mãos hoje, você consegue fazer seus investimentos. Não tem complicação nenhuma. E pessoal, se você tinha algum desses medos aqui, deixa nos comentários aí qual que é o medo que você tinha. E se eu não comentei, comenta aqui. Ah, eu tenho medo disso, porque se for um tabu, eu vou te responder lá o porquê que esse medo que você sente não faz sentido nenhum. Aí agora, pessoal, a gente vai para a prática. Vamos lá. Agora eu já te convenci, já te mostrei que é simples, que não tem riscos absurdos, que não precisa de muito dinheiro. Então vamos para os primeiros passos práticos, beleza? Esse é o primeiro ponto. Não tem como pular ele, tá? Você vai ter que passar por essa primeira etapa, tá? Você precisa organizar as suas finanças. É isso mesmo. Não tem como você começar a investir endividado, com cartão de crédito. Calma lá. A gente vai organizar isso e você vai começar a investir, tá? O primeiro passo é saber o quanto você ganha. Ah, isso é muito fácil, todo mundo sabe quanto que ganha. Pessoal, você vai se assustar das pessoas acharem que o limite do cheque especial do banco faz parte do salário delas, tá? Então,
vamos de fato saber quanto você ganha. Anota, ó, pega o seu lerite, esse aqui é o meu salário líquido. Eu faço um bico, a maioria dos brasileiros, muitos brasileiros fazem um bico, vende alguma coisinha, faz um freela, faz uma diária fora do trabalho, ou até mesmo no trabalho o cara faz uma diária. E se você não faz e tem um salário muito baixo, eu te convido a experimentar. A gente precisa aumentar um pouco o quanto a gente ganha para investir com mais qualidade, para ter uma qualidade melhor de vida futuramente. Talvez sacrificar ali um ano ali de descanso. É claro que a gente precisa descansar ali semanalmente, tem que ter o período, mas tipo, abrir um pouco a mão do descanso, do lazer, para estar melhor lá na frente, tá, pessoal? Então, depois que a gente sabe certinho quanto que a gente ganha, somando renda extra, somando salário, se você é casado ali, o salário das pessoas da casa, você precisa saber, você precisa eliminar e reduzir as suas dívidas. É isso aí. Eliminar e reduzir as suas dívidas. Pessoal, você vai ficar abismado de a quantidade de acordos que você consegue fazer. Talvez você está com a mesma operadora da internet lá há 2, 3 anos. Experimenta ligar lá e falar que você vai trocar. Eles vão baixar o preço para você não sair. Se é um cliente que paga certinho todo mês, já está instalado na sua casa o aparelho deles, eles vão ter que pagar alguém para ir lá retirar. Então, faz um teste, liga lá, fala, ó, é o seguinte, tive uma proposta melhor de outra, e sempre vai ter uma operadora que é mais barata que a sua. Se eles não diminuir, você troca. A mesma coisa o plano de celular. Às vezes você assina Netflix, Amazon Prime, assina Disney, e talvez não tenha necessidade de ter todos esses streams aí que você não usa. Então, se você parar para pensar, você tem despesas para cortar, tá? E cortando despesas, sobra mais dinheiro, a gente consegue ir aumentando os aportes, né? E indo direto para o investimento mesmo, de fato, a gente precisa montar uma reserva de emergência. Não tem investidor que sobreviva sem reserva de emergência. Por quê? Porque quando estourar o pneu do seu carro, porque seu filho ficou doente, você precisa comprar um remedinho ali. Aconteceu qualquer eventualidade, qualquer problema, você não tem um dinheiro reservado para isso, você vai vender seus investimentos. Você não vai deixar seu filho sem remédio. Você não vai ficar com o pneu do carro furado. Você não vai ficar sem o gás. Entendeu? Então a gente precisa montar uma reserva de emergência. E o quanto precisa ser a reserva de emergência? De 6 a 12 meses das suas despesas fixas, tá? Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, você tem que aguentar segurar as pontas do seu mínimo de vida por pelo menos 6 meses, tá? Se você for CLT, você tem aquela segurança a mais de ter um seguro, de ter um acerto ali, tá? Então, se você é autônomo, tenta conseguir ali uns 12 meses. 6 meses já é bom, tá? Mas o ideal é 12 meses para a pessoa que é autônoma. Para a pessoa que é CLT, 6 meses está legal, tá? Mas a pessoa que é CLT, até que se ela tiver 2, 3 meses ali, como ela provavelmente vai ter um seguro, vai ter um acerto, ela consegue se virar um pouquinho melhor, tá? Mas a gente precisa dessa reserva de emergência. E então, onde eu vou colocar essa reserva de emergência? Porque ela já é um investimento. É isso. Reserva de emergência, pessoal, é sempre em renda fixa, onde a gente tenha liquidez diária. O que que é liquidez diária? É que a gente consiga pegar aquele dinheiro todos os dias, a qualquer momento eu consigo resgatar esse dinheiro. E quais são esses investimentos de renda fixa? É tesouro direto, emprestar o dinheiro para o governo. A gente tem CDBs, que geralmente é empréstimos para instituições financeiras, tá? Geralmente bancos, tá? A gente tem LCI, LCA, tá? Mas os mais simples aqui são os CDBs e é o Tesouro Direto, que ali você é aquele investimento que eu falei para você que seu dinheiro nunca vai diminuir, porque ele já tem uma taxa de juros fixa atrelada nele, então ele só vai crescer de pouquinho ali, mas vai crescer. Você vai proteger seu dinheiro da inflação, então ele vai sempre ficar ali corrigindo a inflação. E se acontecer
alguma eventualidade, algum problema, você consegue acessar esse dinheiro de forma fácil, tá? A gente tem diversas, mas diversas maneiras de guardar esse dinheiro. Por exemplo, se você tem a conta no PagBank, as contas CDBs do PagBank, tem um CDB lá, inclusive, que eu gravei vídeo aqui no canal falando sobre ele, que está rendendo 130% do CDI. Eu não vou me aprofundar, mas vale a pena depois desse vídeo aqui você ver aquele vídeo lá. E lá eu ensino você a investir na prática, tá? Abro o aplicativo, ensino na onde está, cada botão que você clica, beleza? Então você vai escolher uma conta dessas, pode ser PagBank, pode ser Nubank, pode ser C6 Bank, Banco Inter, tá? E aí você vai colocar o seu dinheiro num CDB ali de liquidez diária. O CDB do PagBank, na minha visão hoje, é o melhor, porque a maioria está pagando até 120% e ele está pagando 130% do CDI, tá? E isso é muito bom. Pessoal, pelo amor de Deus, não pula essa etapa, tá? Não pula essa etapa e vamos para a próxima. A casa tá arrumada, você sabe tudo, sabe que precisa da reserva de emergência. Agora a gente precisa do quê? A gente precisa ter clareza. Isso. Igual essa água assim, ó. A gente precisa ser transparente, translúcido. Por que a gente precisa ter clareza, Everton? A gente precisa saber qual é o nosso objetivo. Porque investir por investir, às vezes você não vai conseguir chegar onde você quer, tá? É frasezinha clichê, mas quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, tá? Então vamos lá. Você tem o plano de comprar um carro daqui 2 anos. É uma meta de investimento. Você quer fazer um intercâmbio fora do país daqui 5 anos. Outra meta totalmente alcançável. Você quer se aposentar daqui 30 anos. Ou você tem 2, 3 metas. Não tem problema. Mas você precisa ter um objetivo. Com esse objetivo, a gente vai ter um caminho a seguir, tá? Para quem vai aposentar, a gente vai investir de uma forma diferente, porque o prazo é muito longo. Então a gente pode tomar alguns riscos diferentes, sabe? Então, cada objetivo é uma estratégia diferente, tá? Os princípios são os mesmos, mas a estratégia abordada vai ser diferente para ter melhor proveito em cada objetivo. Como segundo passo aqui, a gente precisa descobrir o seu perfil de investidor. Quando eu falei para vocês, pessoal, sobre o risco, sobre o valor de ação flutuar, isso impacta muito se a pessoa vai conseguir continuar investindo ou não. A gente tem 3 perfis de investidor: o conservador, o moderado e o arrojado, tá, pessoal? O conservador é aquele cara que ele não consegue ver a carteira dele oscilando. Vamos supor que você tem 10 mil investidos e aí acontece alguma crise e o valor da sua ação, da sua carteira, cai para 9.500. O cara conservador, ele vai olhar para aquilo com uma cara mais de preocupação. Ele vai ficar muito incomodado. Então, o perfil conservador, geralmente ele investe em coisas que oscilam menos o valor, certo? O moderado, que é o perfil equilibrado, ele é um cara que preza muito a segurança, só que ele sabe que para conseguir um equilíbrio, ele precisa tomar alguns riscos. Então, ele é aquele cara que, se a carteira dele oscilar pouco, ele consegue manter a calma, a tranquilidade. E o cara arrojado, esse cara, geralmente, ele busca os maiores retornos. Só que em tudo na vida, quanto maior o retorno, maior o risco. Esse cara, ele consegue visualizar a sua carteira derretendo, a sua carteira caindo muito valor e aportar mais ainda e comprar mais, porque ele acredita na estratégia. Esse cara arrojado, ele não é irresponsável, ele estudou, ele tem uma estratégia, tá? E quando as ações dele
cai, às vezes, dele ficar triste, para ele enxerga aquilo como desconto. Ele fala, pô, tá barato, eu vou conseguir diminuir meu preço médio da ação, tá? Então, tem esses três perfis aí e a gente precisa definir qual é o seu, beleza? Pessoal, e para definir esses níveis, como que a gente faz? As corretoras, quando você abre a conta, ou lá no PagBank, na C6 Bank, no Nubank, você preenche um formulário lá que você vai responder algumas perguntas. E de acordo com as perguntas que você responder, ela mesma vai determinar que tipo de investidor você é. Só que isso faz com que ela mostre para você as ações que se enquadram no seu perfil. Então, se você é um cara conservador, ela vai colocar muita renda fixa para você, para visualizar, né? Um pouco de fundos imobiliários ali, talvez. Eu acredito que fundos imobiliários nem entra para o cara conservador também, tá? Você vai conseguir investir muito em renda fixa, LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, com taxas diferentes, que é IPCA mais uma porcentagem, IPCA é inflação, tá, pessoal? Sempre que você ouvir um investimento, IPCA mais é a inflação daquele ano mais uma porcentagem de juros, mas isso aí a gente se aprofunda depois, tá? Então, você vai preencher esse formulário e vai determinar ali qual é o seu perfil, tá? Se você pretende seguir as dicas aqui do canal, eu dou uma dica para você. Responda ali de uma forma que o seu perfil seja o arrojado. Por quê? Porque mesmo que você não vá investir como um investidor arrojado, você vai ter à sua disposição todas as ações, tá? Tudo, tudo. E se você for um investidor moderado ou um investidor conservador, vai ficar algumas ações de fora ali que você não vai conseguir visualizar. Beleza? Pessoal, conhecer o seu perfil, ele é uma bússola, tá? Ele é um mapa para sua jornada ali como investidor, tá? Isso é essencial. E partindo para o ponto 3 aqui, pessoal, a gente já sabe então que a gente precisa quitar nossas dívidas, saber quanto que a gente ganha, a gente precisa ter uma reservinha de emergência, a gente precisa saber entender o nosso perfil para não sofrer um infarto, tá? E agora a gente precisa de uma corretora. É óbvio, a gente precisa de um lugar para investir, certo? Então a gente vai procurar uma corretora que a gente se adapte melhor. Talvez pode ser até o banco que você usa já hoje, tá? Não tem problema nenhum. Só que alguns bancos, principalmente os bancos grandes, eles cobram uma taxinha ali de corretagem e tal. E os bancos digitais aí, que é, exemplo, o PagBank que eu invisto, eles não cobram corretagem, então você consegue investir lá de graça. E tem alguns outros exemplos também que não cobram, que o C6 não cobra, o Banco Inter não cobra, é, o Nubank também não cobra. Então, são é, bancos ali que têm a corretora dentro deles, tá? E aí, você escolhendo a sua, você está de fato pronto para sua jornada, tá? Aí vai ser depositar o dinheiro e começar os investimentos. Aí, pessoal, alguns pontos ali são importantes, né? As taxas, você se certificar que não tem taxas, tá? Então, taxa zero é muito bom, todo mundo gosta, ninguém gosta de pagar taxa. A plataforma, ela precisa ser intuitiva. Você está começando, pessoal, precisa ser uma coisa fácil de mexer, tá? E esses bancos que eu citei aí, esses bancos digitais, são totalmente simples e fluidos de investir, tá? Verifica também, pessoal, o atendimento, tá? Se tem um bom atendimento ali, se acontecer algum problema no aplicativo, alguma coisa assim. Verifica também, pessoal, a segurança. Esse ponto aqui, ó, foca aqui. Segurança. A corretora que você for escolher, ela tem que ter a autorização da CVM para operar aqui no Brasil, tá? A CVM basicamente é o órgão regulador das corretoras de investimento. Beleza, pessoal? Abrir a conta é simples, você vai precisar de RG, CPF, comprovante de residência. Vai fazer aquele cadastro simples que a gente faz para tudo, nome, CPF, tudo, tá? E
vai fazer o seu análise de perfil lá, a sua avaliação. E aí a gente vai passar para os passos de investimento. Pessoal, esse passo agora é conhecer os tipos de investimento. A gente precisa saber o que a gente vai comprar. É como se a gente chegasse num shopping center, olhasse ali nas prateleiras e não soubesse o que, que é cada item daquele. Você vai fazer uma compra no mercado, você vai comprar arroz e feijão, você precisa saber o que, que é arroz e feijão, né? Então, eu vou começar aqui a parte um pouquinho mais técnica, tá? O vídeo vai ficar longo, porém, a gente precisa entender essas coisas. E, pessoal, já deixa seu like aí, comenta sua dúvida, faz o seu comentário, tanto positivo quanto negativo. Isso é bom para o canal evoluir, tá? Você chegou até aqui, você está gostando do conteúdo, se inscreve para você não perder mais vídeos e para você começar a investir, ser um investidor. Eu vou te ajudar, tá? Segura na minha mão aí e bora. Beleza, pessoal? Vamos começar com os investimentos de renda fixa. O primeiro deles é o Tesouro Direto, pessoal. O Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo federal. Por isso que é um investimento muito seguro, certo? Por quê? O governo só não vai te pagar se ele quebrar. E se o governo quebrar, a gente mora aqui no Brasil, então a gente está lascado de qualquer jeito, mesmo tendo dinheiro emprestado para eles ou não. Então é muito difícil um país igual o Brasil quebrar. A gente pode ficar endividado e tudo mais, mas o Brasil quebrar é muito difícil, pessoal. Então, emprestar dinheiro para o governo hoje é uma das formas mais seguras de investir. A gente tem também o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB é você emprestar o dinheiro para os bancos, tá? Muitos dos CDBs, eles pagam um valor superior à taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. E quando você vai investir num CDB, um ponto muito importante é você garantir que ele tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, pessoal. Que até 250 mil investido por CPF, por instituição, se essa instituição quebrar, você consegue a restituição do seu dinheiro que estava investido lá, tá, pessoal? Então, CDB é muito bom, muito seguro também, e além de ser seguro, ele tem a proteção do FGC. Não são todos, a gente vai procurar os que têm o Fundo Garantidor de Crédito. Depois a gente tem também o LCI e o LCA, que a sigla é Letra de Crédito Imobiliário, LCI, e Letra de Crédito de Agronegócio, que é o LCA, beleza? Você empresta dinheiro para imóveis, né? E o outro você empresta dinheiro para o agronegócio. É bem simples, tá? E a vantagem muito boa é que os LCIs e os LCAs são isentos de imposto de renda. Todos esses outros que eu falei da renda fixa, quando você investe, quando você vai resgatar o seu dinheiro, você paga um imposto de renda em cima do lucro que você teve. LCI e LCA não tem imposto de renda, então é uma opção muito legal também, pessoal, para renda fixa, tá? Depois disso, pessoal, quem tem o perfil ali mais arrojado vai começar a entrar na renda variável. A renda variável, pessoal, nada mais é do que as ações. É isso mesmo. Uma empresa, ela abre o capital para atrair investidores. Então você vai investir na empresa comprando uma cota dela. Comprando uma cota dela, você vira o acionista. Então você tem ações ali daquela empresa. E o valor dessa empresa oscila, quanto mais gente comprando, ela sobe, quanto mais gente vendendo, ela desce. Só que você tem que entender, o valor dela subindo ou descendo, você continua tendo a cota dela. A diferença é que em momentos distintos, essa cota vai valer mais dinheiro ou essa cota vai valer menos, tá? Então, ações, a gente precisa ter aquela mentalidade um pouco mais forte, porque o valor vai oscilar. O que que eu ganho investindo em ações se ela fica aumentando e abaixando o preço? Você vai ganhar na valorização da empresa a longo prazo,
porque a empresa vai crescendo, ela vai investindo, vai expandindo, e você vai ganhar, em algumas delas, dividendos, que é o quê? A empresa, algumas vezes no ano, ela faz a divisão de lucro com os cotistas, com as pessoas que são sócias. Você é um mini sócio da empresa quando você compra uma ação. Então, ela vai fazer a divisão. Então, além da valorização a longo prazo, você vai também ganhar uma porcentagem do lucro dela. Vai cair ali na sua conta certinho, tá? E a gente tem os famosos, famosíssimos, o investimento mais popular para o brasileiro hoje, que é os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, basicamente, é você comprar uma cota de uma empresa que investe em imóveis. Esses imóveis podem ser diversos, tá? Pode ser imóveis de tijolo. O que, que é isso? Fundos imobiliários de tijolo. São aqueles que têm imóveis fixos. Você vai num shopping, geralmente aquele shopping não é de um dono só. Ele está dentro de um fundo imobiliário. E todo mundo que paga aluguel lá, paga aluguel para esse fundo. Quando você tem cotas nesse fundo, você recebe uma parcela desse aluguel de acordo com a quantidade de cotas que você tem. A gente tem também fundos imobiliários de tijolos, a gente tem muitos segmentos. A gente tem galpões logísticos, que é, por exemplo, onde a Casas Bahia, Mercado Livre, armazenam os produtos deles para distribuir. Antes de chegar na sua casa, ele fica armazenado no estoque, que é um galpão logístico. A gente tem também fundos imobiliários de lajes corporativas, que é aqueles centros de trabalho ali onde as empresas têm vários escritórios, o pessoal aluga aquelas salas lá para os atendentes, para o pessoal do escritório, o pessoal do financeiro, os desenvolvedores trabalharem, tá? Esses são fundos imobiliários do ramo de laje corporativa. Tem também do fundo de shoppings, fundos imobiliários que tem vários shopping centers aí pelo Brasil. Então, fundos imobiliários de tijolo é tudo aquilo que é imóvel físico. E a gente tem os fundos imobiliários de papel, que a rentabilidade dele está ligada a dívidas do setor imobiliário. Então é como se eles emprestassem dinheiro e recebessem os juros. Esses juros que eles recebem, eles distribuem pelos cotistas. Basicamente é isso. E a gente também tem os híbridos, que são fundos que recebem dívidas, mas também tem imóveis. Pessoal, uma coisa importante que eu preciso frisar, começa pela renda fixa. Inclusive, a reserva de emergência você vai fazendo uma renda fixa. Então, começa pela renda fixa, vai se adaptando ali, vai vendo seu dinheiro crescer e depois você começa a colocar o pé na renda variável. Pessoal, é importante diversificar. Quanto mais diversificado, é claro, não extremo, tá? Mas a gente precisa diversificar bem, porque tem balanços diferentes no mercado. Então, vai ter época que um fundo vai estar pagando bem, vai ter uma época que ele vai estar pagando mal, mas só que aí sua renda fixa está segurando a sua carteira no positivo. Vai ter época que a renda fixa, a taxa de juros do país vai diminuir, então ela vai render pouco. Só que as ações vão aumentar e vai começar a pagar dividendos. Então aí sua carteira vai continuar no positivo, vai continuar crescendo. Não coloque os ovos todos na mesma cesta. Então você precisa ter o seu dinheiro diversificado ali, tá? Pessoal, qual desses investimentos aí te pareceu mais interessante? Me conta aqui nos comentários qual que você gostou mais, beleza? Pessoal, o quinto ponto aqui, começa pequeno, mas comece, beleza? Pessoal, a gente quebrou os tabus ali na frente, ali em cima. A gente aprendeu a ajeitar nossas finanças, organizar tudo, definir um objetivo, abrir a conta da corretora, a gente já entendeu, tá? A gente já viu as opções de investimento que a gente tem e agora você precisa começar, tá? Precisa começar. A gente não precisa esperar ter muito dinheiro, a gente já conversou que com pouco a gente já consegue, com 10, com 20, com 50. O importante é criar o hábito de investir todos os meses, constância.
Depois que você criar o hábito, ninguém vai te parar mais. Você está me ouvindo? Olha aqui dentro do meu olho. Depois que você começar o hábito, você criar o hábito, desculpa, você não vai parar mais. Beleza? O primeiro investimento, isso não é a recomendação, é o que eu faria. Eu começaria com um CDB de liquidez diária. Então, você já vai abrir sua conta na corretora. Se for o PagBank, tem o CDB PagBank de liquidez diária de 130% CDI. Se for o Nubank, tem a caixinha no Nubank, muito famosa também. Se for no Banco Inter, tem o porquinho do Banco Inter, que é tudo CDB de liquidez diária. Você vai colocar o seu dinheiro lá e vai conseguir tirar a qualquer momento. O único detalhe é que esse CDB do PagBank, ele tem o de liquidez diária também, que rende um pouco mais de 100% do CDI, mas esse de 130% em específico, tem no vídeo que vou deixar aqui embaixo para você assistir também, passo a passo de como fazer, um investimento mínimo de R$ 500. Eu não tenho R$ 500, o que eu vou fazer, pessoal? Começa no CDB de liquidez diária, que a aplicação mínima é R$ 1, para você ter uma ideia, R$ 1 você já consegue investir. E você vai acumulando ali. Quando você chegar nos R$ 500, você melhora, tá? Aí você procura um CDB que vai pagar mais, que, por exemplo, é esse aí de 130. Beleza? Mas, pessoal, por favor, crie o hábito. Começa, tá? A sua jornada começa aqui agora. E feito, pessoal, é melhor do que bem feito, tá? Então, começa a fazer agora, beleza? E uma dica muito interessante, muito importante, é continuar aprendendo. Pessoal, consome esse tipo de conteúdo. Muitas das vezes o nosso YouTube ali tem muita distração, mas a gente não consome muito conteúdo saudável. Eu sei que um vídeo longo desse é até cansativo de assistir. Só que isso é um esforço que a gente está fazendo que é necessário para o nosso futuro, tá? Então continua aprendendo sempre, consome esse tipo de conteúdo. Maratona os vídeos aqui do canal, tá? Assiste mesmo, tá? Se possível, compra livro que te aproxima, tá? Eu não ia nem mostrar isso aqui, tá meio desorganizado, mas aqui tem alguns livros, ó. Alguns livros que eu comecei a ler sobre. Tem livro de ficção ali também, mas é, tem O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro muito importante, Pai Rico, Pai Pobre. Clichês de investimento que todo o influenciador indica, mas que de fato são bons, tá? Ufa, pessoal, quanta coisa, né? Mas vamos recapitular aqui pela última vez tudo que a gente aprendeu, passo a passo, beleza? E aí a gente já encerra. Pessoal, então, ó, a gente organiza as finanças, define o objetivo, abre a conta na corretora, conhece os investimentos iniciais e começa e continua aprendendo. Começa a investir e continua aprendendo. Começa a investir e continua aprendendo, tá? Eu acredito em você, o seu futuro financeiro só depende de você, pessoal. Eu acredito em você. Deposita essa confiança também e vamos embora. E pessoal, você que assistiu esse vídeo até aqui, tá? Se você curtiu, curte esse vídeo aí para eu saber que você gostou, para me motivar a continuar criando esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, que é muito importante, tá? Compartilha com algum amigo seu que precisa aprender também, quebrar esses tabus, parar de ter medo de investir, tá? E comenta aí alguma coisa para eu saber que você se interessou, tá? Participa aqui junto comigo. Eu vou tirar suas dúvidas se você deixar aí nos comentários. Beleza, pessoal? E para quem ficou aqui até o final, que comentar a palavra eu quero aprender com você, a frase eu quero aprender com você, eu vou mandar um e-book grátis para você com um passo a passo ali de como começar a investir para você não esquecer. Valeu, pessoal. Até a próxima.